Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Queremos cumprimentá-los e desejar que tudo esteja bem na sua vida. Estamos começando o programa Novo Alvorecer, um programa da Assembleia de Deus da Rua Princesa Isabel, número 52. Hoje falaremos da segunda lição da Escola Bíblica Dominical. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Irmãos, estamos de volta com o nosso programa Novo Alvorecer e hoje nós vamos estudar a lição de número 2, a criação de Eva, a primeira mulher. O texto áureo está em Gênesis capítulo 2, versículo 23 e nos diz assim: E disse Adão, esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Verdade prática. Na criação divina, a mulher é tão importante quanto o homem. Ambos se completam e são igualmente importantes no reino de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 18 a 25. E nós vamos então entrar na nossa introdução. E mais uma vez queremos dar boas-vindas ao nosso professor Joás. Obrigado, Amém. Professor, por estar conosco. É sempre bom tê-lo aqui perto de nós. Amém. Então, professor, nessa lição nós vamos estudar sobre Gênesis 1 e 2 ainda, sobre a criação, ok? Isso. Então nós vamos falar hoje sobre a criação da mulher, que completa a obra-prima de Deus, que é a criação do homem. Claro que a mulher está dentro do plano da criação do homem também. Isso, quando Deus falou em façamos o homem, né, aquele concílio que a gente viu na aula passada, né, a mulher estava incluída nesse plano, né, nesse concílio. E a gente vê logo na introdução, né, que o papel da mulher, que é companheira, né, a gente já vê logo de cara que ela não é nem menos importante que o homem e nem mais importante que o homem. Né, os dois se complementam. Né? Verdade. Então é importante essa lição, nessa visão geral que a gente está tendo de antropologia bíblica, né, essa lição aqui é essencial. Né? Interessante que o homem não estava, claro que o homem estava sozinho, sentiu só a solidão, mas isso não pegou Deus de surpresa também. Já estava nos planos divinos criar a mulher. Claro. Pronto. Introdução. Nessa lição, mostraremos o lugar da mulher na criação divina e no âmbito familiar. Antes de tudo, declaramos que ela é um ser diferencial e complementar, uma bênção indispensável à criação divina. O Senhor, formando-a a partir da costela de Adão, designou-a para ser, em relação ao homem, uma companhia idônea e sábia. Olha bem, já na introdução nós frisamos aquilo que você falou agora há pouco, que a mulher não é mais uma, a mulher é a peça fundamental na criação que iria complementar a vida do homem. Até tem uma confusão na nossa língua portuguesa, né, quanto a um dos papéis da mulher, né, de submissão. Né? Para nós soa muito estranho, mas a mulher ser submissa ao marido significa que os dois estão na mesma missão. Né? Eles estão debaixo da mesma missão. Submissão. Né? Então, isso não diminui a mulher em nada, né, e vai ao oposto do que as feministas pregam, né, que é colocar a mulher num papel acima de qualquer outro. Né? A mulher não é mais importante que o homem, né, e também não é menos importante. Né? O que, através da história, ficou assim. Né? O machismo acabou colocando a mulher num papel secundário. Né? O feminismo resgatou algumas coisas, mas trouxe mais prejuízos do que bênçãos, né? Nós vamos ver no decorrer dessas 3 lições, já estudamos a primeira e agora a segunda. Nós vamos ver que não é bem assim. Né? A mulher não foi criada com o intuito de ser humilhada, pisada, de forma alguma. Os dois estão no mesmo patamar. É claro que a gente sabe que nesse mundo tão diferente, há algumas divergências, há alguns pontos que a gente vai discutir durante esse trimestre, e que não tem nada a ver com o princípio bíblico. Igual, por exemplo, há algumas desigualdades que a Bíblia não considera isso como desigualdade. Né? Essas desigualdades que são pregadas e tal,
não é dessa forma que está escrito na Bíblia. E a gente precisa falar sobre isso, né? Claro. Algumas diferenças que a mulher é pisada, é diferenciada ainda nesse século. Não é assim que a Bíblia considera. Isso é uma atitude humana totalmente carrasca e radical contra os princípios bíblicos. Isso. Então nós vamos falar sobre isso também. também. A Bíblia valoriza a mulher, é importante com dizer certeza, isso. Né? Com certeza. Há alguns que, não entendendo a Bíblia, não sabendo nada sobre a Bíblia, taxam a Bíblia de machista e de coisa do tipo. Sim. É porque não sabe do que está falando. Né? Não sabe. Tanto é que se a gente trazer esse contexto ao Novo Testamento, a gente vai ver que o ministério de Jesus era baseado, era o tripé ali do ministério de Jesus, as mulheres estavam num plano muito fundamental ali. Rodeado de apóstolos, Exatamente. mas rodeado de mulheres ajudando também na missão. Né? Sim, a gente vê isso aí, a importância da mulher no papel de todo o contexto bíblico. Tá? Começando da criação até todo o decorrer da Bíblia, a gente vai ver o papel da mulher dentro do contexto bíblico. E é muito importante desde a criação até os dias atuais, e será o tempo que existia o homem na face da terra. Isso. Né? Beleza. Nós vamos estudar no capítulo 1, a mulher no plano de Deus. No capítulo 2, nós vamos falar da missão da mulher, e assim a gente conclui a nossa lição de hoje. Ponto 1. A mulher já estava nos planos de Deus. Quando no 6º dia da criação, Deus anunciou a criação do ser humano, tinha ele em mente o homem quanto a mulher. Sem esta ou sem aquele, a humanidade seria impossível. Então nós vemos aí que Deus, lá em Gênesis 1:26, ele fala, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E no capítulo 2 você vê Deus soprando naquele boneco que ele havia feito de barro, do pó da terra, aquilo que ele havia criado anteriormente, que é a essência, que é a alma, o espírito. E ele sopra e a Bíblia vai dizer, e o homem passou a ser alma vivente. E posteriormente Adão começa a fazer os seus trabalhos ali, e Deus percebe que Adão estava só. Então daí ele cria a mulher. É esse o contexto bíblico. Você vê esse Gênesis 1:26, né? É um texto importante e vai aparecer várias vezes nessa revista inteira, né? Quando Deus diz ali, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? Esse façamos o homem, né? Amar Elohim, assar Adão, né? Adão ali é um termo que está se referindo à humanidade, não ao macho, ao homem, né, de gênero, né, mas ao homem humanidade. Né? Então, Adão é um termo na Bíblia que se refere à espécie humana, à humanidade como um todo. Né? Então, isso engloba a mulher também. Né? Está o homem, varão, né, o texto áureo aqui, né, e está a mulher, varoa. Né? Os dois estão ali em Adão. Né, o termo para a humanidade. Né? Além disso, você vê que a mulher sempre esteve nos planos divinos. A gente pode recorrer a alguns textos. Você vê os primeiros versos da carta de 1 Pedro, né? Você vê que Deus já tinha salvação para homem e mulher. Né? Na sua presciência, ele já traçou um plano de salvação para o homem e para a mulher. Né? Você vê o texto lá de Apocalipse 13:8, né, que o Cordeiro já foi sacrificado antes da fundação do mundo. Então, antes desse concílio, antes dessa criação, né, de homem e mulher, já tinha um plano de salvação para os dois. Né? Então, a mulher estava nos planos de Deus desde o princípio. Né? Até mesmo sem a mulher não havia a procriação, né, a reprodução da raça humana, e não haveria nada disso. Né? Isso não surgiu do acaso, isso não surgiu de uma explosão, né? Nosso Criador é sábio, né? É interessante a gente falar disso, desde a criação, quando a gente pega o Salmo 139 e vai ver o salmista falando que de uma forma terrível foi formado. Então a gente vai ver ali que Deus nos conhecia sendo ainda uma substância informe, né? Então a gente vê isso aí, numa oportunidade a gente fala sobre isso, sobre esse fator criação, considerando alguns pontos da Bíblia. Ponto 2. A decisão de formar a mulher. A formação de Eva foi um ato muito particular de amor e bondade de Deus Pai para com o homem. Afinal, Adão é designado na Bíblia como filho amado e querido de Deus. Ao contemplar a solidão e a tristeza do homem, declarou o Pai Celeste, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Olha bem, vamos falar um pouquinho sobre essa adjutora. Nós falamos aí algumas versões da Bíblia, auxiliadora. Interessante que Deus formou a mulher, tirou de uma costela de Adão.
do lado. Então não é para estar por cima, também não é para estar por baixo, mas é para estar ao lado. Os dois estão sob uma missão. Isso. Então esse contexto aí que a mulher é para ser pisada, é para ser usada, como a gente vê no mundo árabe, né? É quase que um objeto de uso e depois é descartada. Isso não é um conceito bíblico. E nós não podemos levar por esse lado, considerando o princípio bíblico. O que a Bíblia diz sobre a mulher é muito superior a isso aí. Né? Muito. A Bíblia dá à mulher a mesma dignidade do homem. Né? Isso aí é claro em todo o texto bíblico. Deus os trata iguais. O que acontece é que a Bíblia fala de narrativas onde a mulher é desprezada, mas ela está narrando os fatos. Ela não está traçando aquilo como ordem divina ou coisa do tipo. Né? Sempre que Deus se pronuncia a respeito da mulher, né, é com a mesma dignidade com que ele se pronuncia a respeito do homem. Né? E o que tem de diferente, e diferenças tem que ter mesmo, né? Como o senhor já disse, é essencial, né? Isso é necessário, os papéis. Né? Os dois estão na mesma missão, mas os dois não têm os mesmos papéis a desenvolver nessa missão. São responsabilidades diferentes. Cada um no seu papel. Isso. É bom a gente falar disso, porque dentro do plano divino, o próprio Deus já criou papéis e responsabilidades diferentes, tanto para o homem quanto para a mulher. Claro. A mulher é um adjutor, é um ajudador do homem, enquanto a responsabilidade de mantenedor, de sustentador, de provedor é do homem. Isso. Tá? Então, alguns papéis hoje também nesse mundo moderno estão invertidos. E nós vamos falar sobre isso aí dentro desse comentário. Vamos lá. A mulher, uma pessoa necessária, que é o capítulo 3º aí, ponto 3 da nossa lição. Se por um lado a mulher provém do homem, por outro lado, todo homem, exceto Adão, provém da mulher. Portanto, há entre ambos os sexos harmonia e perfeita completude. O livro de Cantares é o mais perfeito exemplo da amizade entre os cônjuges. Aqui nós estamos vendo o papel, exatamente o papel da mulher, dentro do contexto criação, reprodução e por aí vai. É o contexto humano. E é bacana essa referência a Cantares aqui, e essa última palavrinha aí, cônjuges, né? Que nos remete à noção do que é isso, conjugabilidade, né? Os dois estão debaixo do mesmo jugo. Então os dois têm que caminhar juntos, na mesma força, né, no mesmo ideal, para que tudo dê certo. Né? Isso aí nós podemos até falar que é uma cumplicidade. Não funciona se os dois não estiverem juntos. Se um pensar completa o outro. Exatamente. Pode até haver as divergências de pensamento, desde que haja um comum acordo entre ambos. Senão não funciona. Dentro do casamento, dentro do relacionamento, não. Não funciona. Pois bem, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Irmãos, estamos de volta com o seu programa Novo Alvorecer e hoje nós estamos estudando a lição de número 2, a formação da mulher dentro dos planos divinos. Queremos aproveitar o ensejo e convidar você a estar conosco em uma das nossas escolas bíblicas dominicais, que geralmente acontece aos domingos de 8 às 10 da manhã. Você é o nosso convidado especial. Aqui nós funcionamos na rua Princesa Isabel, número 52, e eu espero te ver aqui um dia para juntos trabalharmos essa lição. O que falamos aqui, professor, é em partes, devido ao nosso tempo. Mas no estudo da lição a gente vai dar uma esmiuçada em todos os pontos, nos pormenores, e é bom a gente falar isso com os nossos ouvintes, porque é uma oportunidade também deles estarem conosco em uma desses estudos, dessas lições. É muito bom. E dá para participar, tirar dúvidas. É uma aula participativa. Colocar alguma coisa que precisa. Isso é muito bom. E vai provocar um crescimento também na vida deles. Com isso certeza. É extraordinário. Mandando um abraço aí a todos que nos acompanham durante esses programas aí, nos acompanharam durante 2019 e agora 2020. Forte abraço para você. Deus te abençoe poderosamente. Criação da mulher é o capítulo 2º, professor. Até agora nós vimos aí a mulher dentro do plano divino. Agora nós vamos ver como essa mulher foi criada, a forma que ela foi criada, que também é um fato curiosíssimo na Bíblia. Eu até aproveito para falar isso. Tem muita gente que acha que a Bíblia, principalmente a criação, Gênesis, é uma ficção. Acho que aquilo ali foi simplesmente um fato curioso que precisava estar ali para completar alguma coisa. É como se a Bíblia não tivesse argumentação e precisasse desse texto aí de Gênesis para completar alguma coisa. E não é assim. Não é assim. Os 6 primeiros capítulos de Gênesis ali, Moisés sintetizou da criação ao dilúvio.
é bom lembrar que ele não estava lá. E se a gente observar como a Tá Bíblia narrando, chegou né? até nós, né? A Bíblia, por um tempo, ela foi contada, ela foi passada de pai para filho, de filho para filho também, até chegar escrita lá com os fenícios e mais tarde com os egípcios. Então é bom a gente lembrar isso aí também. E a narrativa da criação, de Gênesis 1 a 2, 3, 4, 5 até o 6, que é a formação da raça humana, a degradação até o dilúvio, então a gente vai ver aí que foi uma narrativa, um fato que Moisés estava narrando. Né? Tradição oral. Né? Exatamente. Bom, dentro da criação da mulher, nós vamos ver aí, a formação da mulher foi um ato mais elaborado e complexo do que a criação do homem, pois envolveu o uso de uma anestesia natural, um procedimento cirúrgico. É bom a gente falar isso, que Deus tirou da costela de Adão e formou a mulher, né? A primeira anestesia aí, Não né? Gênesis 2, 21. Uhum. Adão, você vê Adão, Deus colocou nele um sono profundo, né? E tirou uma das costelas, né? O termo lá é tselah, né? Às vezes aparece como costela, como lado, como monte, cordilheira, um monte de significados aí diversos, né? Mas nesse caso aí, né? É um indício de força, é onde está a força de Adão, né? Onde está a sua capacidade. Deus tirou dali, né? E para fazer isso, Deus deu uma anestesia nele, né? Um sono profundo, nada mais é que uma anestesia, né? Foi o primeiro relato cirúrgico, né? De uma cirurgia, né? Na história, né? Sim. E é interessante que da costela, estava lendo um documentário recente agora, que nesse mundo tão moderno, tão estético que a gente está vendo aí, de uma mulher que queria perder uma medida na cintura. Então ela fez uma cirurgia e tirou uma primeira costela. Só que ela tirou toda a estrutura do corpo e acabou acarretando. Realmente ela perdeu medida, porque você está tirando uma parte ali da costela. Mas em compensação, né? Você tira a estrutura óssea, que pode trazer uma série de consequências. Bom, dentro dessa primeira anestesia, eu só quero destacar um fato, professor. Eu li um artigo bem recente agora, que, de acordo com o carbono 14, esse teste que fazem em vários, nessa forma óssea, que descobriu lá sobre tanta coisa na arqueologia antiga, que acharam um crânio de um egípcio, e eu sou fascinado com a história egípcia, a cultura, a historicidade egípcia é muito bacana, que é o berço ali da civilização, naquele meio ali. Nós estamos falando de uma evolução, tá? Acharam um crânio de um egípcio com um corte do lado direito, bem atrás assim, e descobriram que há 6.000 anos atrás já se praticava no Egito cirurgia na cabeça. Que coisa, né? E interessante, sabe o que é? Que os egípcios tinham um remédio para tudo, só não tinham para morte, mas para tudo, inclusive cirurgia na cabeça. Eu achei fantástico isso. E eles acreditavam até que tinha remédio para morte, né? Sim, As pirâmides estão lá para... né? As pirâmides. Eles eram terríveis, né? Mas, por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente fala dessa anestesia, parece algo assim, fantástico, sobrenatural. Realmente foi por ser de Deus. Foi o próprio Deus que fez isso. Mas não é algo anormal dentro de uma cultura humana falar sobre isso. Porque eu estou dizendo, há 6.000 anos atrás, na época do Império Egípcio, aquela questão toda, sem recurso quase nenhum, né? Quando a gente fala baseado nos dias atuais, e os camaradas já faziam cirurgia no crânio, cirurgia na cabeça. Então, assim, olha a ciência, olha o tanto que Deus dotou esses homens de conhecimento. Então, isso aqui não foi nada normal, nada paranormal Deus fazer isso aqui. Estou só dizendo que a soberania, a supremacia de Deus está acima de tudo isso aí. Só isso que eu quero destacar. Né? Realmente Deus criou. O fato é esse. Ponto 2, a primeira cirurgia. Então, nós vemos aí a primeira anestesia e vamos ver também a primeira cirurgia, né? Estando Adão já adormecido, Deus abre-lhe o peito e extrai-lhe uma das costelas. Em seguida, fecha-lhe a cisão com a carne. A cirurgia é bem sucedida, a plástica perfeita. Deus conhece plenamente a nossa estrutura, porquanto é o nosso Criador. O seu Filho também é um perfeito cirurgião. Está falando de Cristo, né? Agora, interessante que, como é que foi feita essa cirurgia, um sono profundo, e a recuperação de você não precisou nem de 40 dias, né? Nem de 2 meses, nem nada, foi... O Senhor mesmo abre e fecha a carne, né? E cria a mulher. E
da costela cria a mulher. É interessante, tem um doutor, né, Adalto Lourenço, né, é um criacionista, né, é um cientista muito conceituado, sério, e é criacionista. Ele fala algo bacana disso aqui, ele fala que essa primeira cirurgia, esse termo de selar, ele entende como sendo célula-tronco. Né? A gente hoje, a ciência hoje já consegue manipular a célula-tronco, já consegue fazer coisas aí que, né, embora não seja ético fazer, eles já declaram que há capacidade de fazer, há possibilidade de fazer, né? Trocar a cor dos olhos e coisas desse tipo. Né? E a gente vê que isso é real porque isso é ciência, tá? E a Bíblia também é um livro científico, é bom lembrar isso aos nossos ouvintes aí. E esse doutor, ele fala disso. Ele fala que ali foi primeira manipulação de célula-tronco da história. Né? E é interessante isso porque para fazer a constatação que Adão fez, esse é o osso dos meus ossos, carne da minha carne, né? Ele identifica como sendo da mesma natureza. Né? Eva é da mesma natureza dele. Eva é igual a ele, não é menor, matéria. Não é maior, é igual. Né? É isso que a gente já está reforçando aqui desde o começo. Né? E é preciso que seja assim. Os dois têm que ter o mesmo tronco genético, né? Para se identificarem, para serem comuns, né? Para comungar, para partilhar. Né? Eles têm que ter o mesmo tronco genético. Eles são uma só carne. Né? Até mesmo que eles se tornam um no casamento. Né? E é interessante. E outra vez a gente vê aqui os papéis diferentes do homem e da mulher. Apesar de serem iguais, mas a gente vê funções, papéis diferentes do homem e da mulher. Isso. Mas os dois se unindo se tornam um projeto de Deus, se tornam um propósito de Deus e se tornam uma só carne. Muito bacana. Isso é interessante. Ponto 3. A primeira engenharia genética. Da costela extraída de Adão, o Senhor forma Eva, a primeira mulher. Aqui, como em toda a Bíblia, não temos nenhuma narrativa mitológica. Trata-se de um relato histórico, real e confiável. Então nós vamos reforçar o que nós já falamos. A Bíblia não é um livro mitológico, como a mitologia grega, a mitologia egípcia e tantas outras mitologias existentes no mundo. A Bíblia é real, é a palavra de Deus. Esses fatos são fatos, é história, né? Isso é história. A ciência já sabe que todo ser humano tem uma célula comum, né? Tem algo comum, tem um ancestral comum, né? Todos somos filhos de Adão, filhos de Eva. Né? Isso aí a ciência já sabe, já comprova. Né? Então a Bíblia não é historinha. Né? Não tem nada na Bíblia que não seja real. Interessante, professor, que na lição passada eu lembro de ter comentado isso. É tão prova que o que a ciência fala, né, sobre os elementos químicos que nós possuímos, nosso corpo possui, é que a Bíblia fala que o homem foi formado do pó da terra. Ou seja, nós somos terra. Então nós temos todos os elementos químicos que a terra contém. Ferro, zinco, potássio, alumínio, enxofre, fósforo. Até ouro, né? Ouro, tudo isso tem no nosso corpo humano. Isso prova o quê? A veracidade, tá, da palavra de Deus. Ponto. Não tem que se discutir. Isso não tem que discutir. Pois bem, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Estamos aí na nossa lição de número 2. Não saia daí, voltamos já já. Irmãos, estamos de volta com o seu programa Novo Alvorecer. E só reforçando, nós estamos estudando a edição de número 2, professor Joás, a formação da mulher. Eva, a primeira mulher. Então nós estamos estudando aí a complexidade da criação, a diversidade, a multiforme graça de Deus em cima da criação. E nós vamos ver também o poderio de Deus em relação à sua criação. O que os homens tentam brigar, lutar e discutir tantos pontos científicos, tanta coisa aí, a Bíblia já vem nos dizendo há muito tempo, já está escrita há muito tempo, e ao passo que se a gente confiasse na Bíblia, né, como deveríamos, encurtaríamos bastante tempo de pesquisa. Mas é bom que se comprova os fatos. Antes da gente entrar aqui no ponto 3 aqui, que é a missão da mulher, só falando isso aqui eu lembrei, eu vi de um livro que eu estava lendo também, um cientista,
ele estava estudando sobre as estrelas e depois de muito tempo ele descobriu, depois de 58 anos de estudo, ele descobriu que as estrelas são formadas de gases. Se tivesse acreditado no que a Bíblia diz, né? Quando Deus cria os peixes, ele fala com as águas. Mas quando Deus cria o universo, as galáxias e tudo mais, ele vai falar com o universo. E a gente vê que isso é gás purinho. Ou seja, as estrelas foram formadas de gases. Assim como ele fala com a Terra quando ele vai criar o homem. Ele criou a Terra. Na verdade, ele não fala. Ele mesmo cria a estrutura, esse corpo, do pó da Terra. Eu muito jovem ainda aprendi. Meu pai me falou, eu menino ainda, que o livro mais antigo, né, Jó. Ele fala até de constelações como a Ursa Maior, a Ursa Menor, né? Olha só onde está Jó, né? Sim, pelo menos 5.000 anos atrás, né? Sendo um dos patriarcas, né? Pelo menos 5.000 anos atrás, ele já falava da constelação de Ursa Maior. Não está na nossa lição, mas isso aqui é um aperitivo que isso é bom dentro desse estudo que a gente está falando, né? Isso é até bom também. Quando a gente fala de Jó, que é considerado o livro mais antigo, só reforçar, como é que começa o livro de Jó? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Uz aqui não é a cidade, Uz aqui é da descendência de Adão, é um do bisneto, por aí afora de Adão. E Jó é considerado na Bíblia como um patriarca. Quem eram os patriarcas da Bíblia? Você vê a ancestralidade dele comum com Abraão. Exatamente. Né? Ele tem parentesco próximo ali com Abraão. Patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó são os patriarcas. E Jó também é considerado um dos patriarcas. Isso é porque a gente vai falar, é um parêntese dentro da nossa lição. Pois bem, a missão da mulher. Ponto 1, a missão da esposa. Ponto 2, a missão de mãe. E ponto 3, a missão como súdita no reino de Deus. Como esposa, qual gentil e solícito pai o Senhor Deus conduziu Eva, a primeira mulher, a Adão, que, ao recebê-la, compôs esse poema. Essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Fico imaginando a felicidade de Adão receber Eva ali, próximo e sendo dele, sendo a adjutora, a companheira, a auxiliadora, a pessoa que estaria ali lado a lado com ele. Pensa a felicidade de Adão. Aquela questão de uma só carne, né? Esse verso é o verso do mistério de uma só carne. Né? E você vê, a gente falava desse tronco genético comum, né? Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Você pensou se Deus fizesse Eva do mesmo jeito que ele fez Adão, né? Fizesse lá outro boneco, né? Talvez eles não se identificariam como se identificaram. Né? Embora fosse igual, né? seria alheio a ele, né? Ela foi feita lá de um outro barro, né? E tal. Seria alheia. Ela foi tirada dele, os dois são iguais e têm a mesma natureza, têm a mesma genética, né? Eu vou dar um exemplo claro disso aí. Num casamento, os filhos. O filho é como se fosse uma extensão, né? Olha que bacana. É o mesmo sentimento. A gente, quando olha para um filho, a gente pensa diferente. E eu posso até falar isso, e é uma oportunidade boa para a gente falar isso com relação à família. Tá? Eu fui entender o amor de Deus como pai quando a minha primeira filha nasceu. Porque a gente deixa de fazer para a gente, faz para o filho. Não é que Deus deixou de fazer para ele e fez para o filho. Mas quando você lê João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, olha o amor de pai. Marcos Lucado tem um livro muito bacana, Amor de Pai. Esse livro é sensacional. Ele relata o amor de pai, o amor de um pai em relação ao seu filho. Então, olha dentro da família, se tem hora que nós, como filho, não precisamos de uma correção. E a própria Bíblia diz que Deus ama e corrige aquele a quem Ele ama. Então, isso aqui, a gente fala da missão de uma esposa, mas olha como que isso é tão complexo dentro de um papel familiar. Olha o tanto que isso é importante na base familiar. E tem muita gente que critica a família. Acha que a família hoje está ultrapassada e etc, etc. E a gente vê que não. Dentro dessa primeira missão aí, né, missão de esposa, você vê o nome que Adão chama ela, né, em Gênesis 2, né,
quando Deus faz lá em Gênesis 1:26, aquele concílio, né, façamos o homem, Sim. ali está Adão e Eva, está homem e mulher juntos. Uhum. No capítulo 2, você vê Moisés detalhando a história, como foi criado o homem, como foi criada a mulher. Né? E na criação da mulher, você vê Deus falando, far-lhe-ei, né? Far-lhe-ei uma auxiliadora, uma ajudadora, uma companheira que lhe seja idônea. Né? A palavra ali é ezer, né? É exatamente isso, companheiro, auxiliar, né? Ajuda, socorro, apoio. Né? Então, essa é a missão de esposa, é apoiar, é ajudar, é Está auxiliar, ao lado, né? é acompanhar. Né? Então, é estar ao lado do marido, né? Para ajudar no que for necessário, para ajudar ele a completar a missão dele. Né? Que ele sozinho não completaria isso Ele também. sozinho não vai. É impossível, é impossível. Também, além da missão de esposa, tem ela como missão de mãe. Em relação aos filhos, a mulher orientada e apoiada pelo esposo é a real e mais autorizada educadora dos filhos. Aqui nós vemos um complexo hoje e uma deficiência da sociedade moderna sobre a criação dos filhos. Isso é muito importante também. Então a mãe, não quer dizer que a mulher, o papel principal dela, ou seja, ela tem que fazer só isso, não é isso que a Bíblia fala, mas ela é responsável também na criação. Tanto é porque ela está ali praticamente do lado dos filhos muito mais tempo que o marido. Você vê lá em 2 Timóteo, né, no capítulo 2, Paulo elogiando a mãe e a avó de Timóteo. Né? A avó ensinou ele a escritura, a mãe ensinou ele as escrituras. Então aí Paulo elogia, você sabe desde menino as sagradas letras, né? Por causa dessas duas mulheres. Né? O papel de mãe é essencial. Né? E até filósofos ateus comprovam isso. Você vê Rousseau, por exemplo, na obra Emílio, da Educação, né? Você vê ele discorrendo capítulos inteiros sobre o papel da mãe, né, na educação do filho. Né? O primeiro educador, o primeiro professor é a mãe. Né? É interessante, já que você está falando de Rousseau, olha que interessante, o próprio Lúcio Armênio Sêneca, ele fez vários tratados também sobre isso. Atos 17, Paulo vai... Né, da tranquilidade da alma, da tranquilidade do espírito. Então ele tem vários tratados com relação a essa filosofia familiar. Então, assim, a gente vê que a própria filosofia, a própria ciência colabora com o pensamento bíblico também. Claro. Né? Isso é muito interessante. Então, a missão como mãe é uma responsabilidade muito grande. E eu até aproveito para falar isso aos nossos ouvintes, que é importante isso, a diferença de um filho hoje que tem a orientação de uma mãe, que está próxima ali. Então, pense nisso, tá? Pense nesse momento. Nós estamos falando da Bíblia, nós estamos falando de um conceito cristocêntrico e é bom a gente lembrar disso, tá? Os nossos filhos são bênçãos de Deus na nossa família e precisam do papel tanto do pai quanto da mãe, bem próximo ali. 3. A missão como súdita no reino de Deus. Ao lado de seus maridos, as santas mulheres poderão ajudar os que ainda não demonstram a esperada maturidade cristã. Haja visto o exemplo de Áquila e Priscila, os orientadores espirituais do erudito e eloquente Apolo. Então nós vemos aqui que além da mulher, né, como esposa, como mãe e também como auxiliador no reino de Deus. Pronto, completa e fecha a obra da mulher em relação ao homem. Você engloba isso tudo aí, né? Pega todos esses papéis, essas missões da mulher, né? E você vê em comunhão com o homem, quando homem e mulher estão nessa harmonia, né? Quando o pai e a mãe estão nessa harmonia, quando o líder espiritual e sua esposa estão nessa harmonia, né? Você vê que as potencialidades de um complementam as potencialidades do outro. Verdade. Né? E as dificuldades de um, né, são supridas pelo outro. Então, existe essa sinergia. Né? Os dois trabalham juntos para o reino, né? O reino de Deus. Os dois têm um papel no reino de Deus. Né? A mulher, em algumas culturas, até cristãs, né? Quando se fala de reino de Deus, ela é, às vezes, excluída de muitas coisas, né? Deixada de lado. Sim. Mas, para Deus, no reino, a mulher tem a mesma dignidade do homem. Tá. Né? Os dois trabalham juntos para o crescimento do reino. Deixa eu te falar, eu vou até um pouquinho mais além, tá?
Quando Jesus ressuscitou, quem foi lá primeiro? Primeiro tá As mulheres. as mulheres. Parece que os homens estavam até com medo de chegar lá e ver uma novidade que Foi eles uma não estavam mulher esperando. que viu primeiro. Que o viu, foi lá e ressuscitado. falou. Então você vê a importância da mulher no reino de Deus. Tá? Pois bem, nós chegamos ao final da nossa lição e a conclusão está assim. O Senhor Deus criou a mulher com a nobre missão de auxiliar e complementar o homem. Juntos formam a humanidade. Sozinhos e isolados tendem a desaparecer. Então nós encerramos essa lição, professor, dizendo o seguinte, que a humanidade depende dos dois, o homem e a mulher. Fora isso, não há procriação, não há essa cumplicidade, não há família, não há nada disso. E os dois devem caminhar juntos em Deus, né? Juntos em Deus. Já você citou Sêneca, né? Lá em Sim. Atos 17, lá no verso 28, Paulo vai citar Sêneca, né? E vai dizer que nós somos gerados nele, né? Uma citação de Sêneca, nele Verdade. existimos, nos movemos, né? É uma citação de Sêneca. E Paulo vai trazer isso para o reino, né? É importante que é Deus que gerou homem e mulher. Somos gerados nele, né? E juntos caminhamos para Deus, Isso. para Cristo. Pois bem, chegamos ao final do nosso programa. Queremos agradecer a você mais uma vez e convidar a estar conosco mais uma vez em uma das nossas lições que geralmente estudamos aos domingos. Deus te abençoe. Até o próximo programa. Um forte abraço e continue conosco nessa jornada durante esse trimestre aí que estamos estudando a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Forte abraço, Deus te abençoe e até lá. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.